Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as curvas dos disjuntores. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, em alguns vídeos aí eu tenho falado sobre dimensionamento de disjuntores e surgiu a grande dúvida sobre a curva dos disjuntores, né? Por que os disjuntores têm curvas e como se classificam essas curvas e como escolher a curva de disjuntor adequada para a instalação. Então, bem, para a gente começar a entender por que os disjuntores têm curva, é por causa da sensibilidade de cada carga que vai ser ligada ao circuito do disjuntor. Então, os disjuntores eles têm curvas diferentes devido à quantidade de pico de corrente que pode ocorrer em cada tipo de carga. Como que isso acontece? Basicamente, a gente tem três curvas de disjuntores: disjuntores curva B, curva C e curva D. Então, essas três curvas de disjuntores, elas separam os tipos de carga que devem ser ligados nesses disjuntores. Começando pelo disjuntor de curva B, o disjuntor de curva B ele tem uma corrente de ruptura entre 3 e 5 vezes a corrente nominal da carga que está sendo ligada. O que isso quer dizer? Quer dizer que no pico de corrente instantâneo ele resiste entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Por que isso acontece? A maioria dos equipamentos, quando são ligados, geram picos de correntes. Só que esses picos de correntes eles têm uma duração muito curta, uma duração extremamente rápida. Então os disjuntores, se eles fossem dimensionados de maneira a não ter essa curva de ruptura, toda vez que você ligasse um aparelho, o disjuntor ia desarmar porque ia ter esse pico de corrente. E esse pico de corrente ultrapassaria a corrente máxima que o disjuntor resiste. Só para a gente dar um exemplo, suponhamos que eu tenha um disjuntor de 10 A. Num pico de corrente, o disjuntor de curva B, ele aceita de 30 a 50 A instantâneo, tá? Isso não quer dizer que ele aceita 30 a 50 A permanente, tá, pessoal? Isso é só para picos de curta duração, picos instantâneos. E aí, os disjuntores de curva B eles vão ser usados em circuitos de cargas resistivas, chuveiros elétricos, aquecedores elétricos em geral e tomadas de uso geral, tá? Que são as tomadas do tipo TUG aí da sua residência. As tomadas que você vai ligar um carregador, você vai ligar pequenos aparelhos eletrodomésticos. Já os disjuntores de curva C, eles têm uma tolerância maior à corrente de ruptura, né? A corrente de ruptura deles varia entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Isso num disjuntor de 10 A seria de 50 a 100 A de corrente de pico. Esse tipo de disjuntor de curva C, ele vai ser usado em cargas como ar-condicionado, bombas de piscina, aparelhos de micro-ondas e cargas parecidas com essa, né, residencialmente falando. E também vai ser usado para iluminação de lâmpadas fluorescentes e iluminações que usem reator. Então, a curva C compreendida entre 5 e 10 vezes a corrente nominal da carga. Já o disjuntor de curva D, ele tem uma corrente de ruptura compreendida entre 10 e 20 vezes. Então a gente já vê que isso aí compreende uma corrente muito maior. Se a gente pensar num disjuntor de 10 A, ele vai de 100 a 200 A de pico de corrente. Onde que a gente vai ter esses picos de corrente? Em grandes cargas industriais como os motores industriais e os transformadores, tá? Então os disjuntores de curva D, eles vão ser usados aí para motores e transformadores em que o pico de corrente seja maior que 10 vezes a corrente nominal do motor ou do transformador na hora de ligar. Então, geralmente usado em cargas industriais. É interessante a gente saber dessas curvas porque às vezes você vai comprar o disjuntor para sua residência, compra tudo curva C ou compra tudo curva B e aí você vai ter diferenças, né, de acordo com as cargas. É interessante saber que tem essas diferenças. Então, para as tomadas de uso geral dentro da sua casa, você vai colocar a curva B. Se você tiver uns equipamentos de tomada especial como os micro-ondas, ar-condicionado, você vai colocar a curva C. Se por acaso dentro da sua residência tiver algum motor trifásico, por exemplo, você vai colocar um curva D, dependendo da corrente de pico desse motor, né? Máquina de lavar, por exemplo, é bom ser protegido por disjuntores de curva C. E por que não existe curva A? Não existe curva A porque a letra A ela é usada para representar a unidade ampere.
Então geralmente iria causar uma grande confusão se eu tivesse lá uma curva A, o pessoal ia pensar que está se referindo à corrente do disjuntor e não à curva. Então foi estipulado que seria a curva B, C e D. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.